Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Nós estamos começando mais um momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, e eu quero convidar você a estar aí na sua casa, no seu lar, para estar louvando, bendizendo, adorando ao Senhor e aprendendo da palavra do Senhor. Nós estamos aqui falando do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia. Chama os seus colegas, chama a sua família, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter, esse privilégio de ouvir a palavra, e ore para que estes que você compartilhar essa mensagem possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo. Quero convidar você aí na sua casa. Eu sei que o conforto do seu lar às vezes chama atenção, tire a sua atenção, mas eu quero convidar você a ficar esse tempo conosco aqui, adorando ao Senhor, aprendendo da palavra do Senhor. E eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, que você possa fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus e pedir a Ele, para que Ele possa falar ao seu coração, para que Ele possa perdoar os seus pecados, para que Ele possa receber a sua adoração, o seu louvor neste momento. Vamos falar com o Pai. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui. Ó Deus, o desejo do nosso coração era de podermos estarmos aqui juntos com os irmãos, podendo estar participando desse momento de louvor e adoração, de aprendizado, em conjunto com os irmãos. Mas devido à pandemia que nós estamos enfrentando, não está sendo possível a realização da escola bíblica dominical, mas nós louvamos ao Senhor, que tem nos dado a ferramenta da internet, para podermos comunicarmos as verdades do Evangelho. E assim, ó Deus, eu peço ao Senhor nessa hora, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa, ó Deus, revelar-se a nós mais uma vez. Ó Deus, que o Senhor tire agora, ó Pai, todos os empecilhos, tudo aquilo, ó Pai, que venha, que possa atrapalhar esse momento. Que o Senhor, ó Deus, possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, fale conosco, receba a nossa adoração, é o nosso pedido, e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro dos Salmos, o Salmo de número 33. Eu quero fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 9. Salmo de número 33, do verso 1 até o verso de número 9. O Salmo tem como título Louvor ao Criador e Preservador. Diz assim o texto, o Salmo de número 33, do verso 1 até o verso de número 9. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça, e o direito à terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Deus que eu estou convidando você a adorar, o Deus que o salmista nos convida a adorar, ele diz aí a forma que nós devemos adorar. Primeiro, nós devemos exultar,
né, com alegria, celebrar com harpa, louvando com cântico, com saltério, entoando. E ele vai dizer o motivo por que nós devemos louvar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Né? Ele criou os céus, criou os exércitos, tudo que há no céu e na terra. Nós devemos então louvar o Senhor, porque a terra está cheia da bondade do Senhor. Como diz o versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Por isso, eu quero convidar você, aí na sua casa, a estar louvando ao Senhor, louvando a Ele, como diz o verso de número 1, né? Exultai aos justos no Senhor, os retos fica bem louvá-lo. Quero convidar a equipe aqui à frente, para nos conduzir então a esse momento de cântico e louvor, adoração cantada. Nós já começamos a nossa adoração, orando, lendo a palavra do Senhor, e agora nós vamos estar adorando, cantando, exaltando ao Senhor nosso Deus. Muito bem, essa primeira canção que nós iremos entoar, ela é como um convite, né? Amado nosso. E na primeira expressão, na primeira frase dessa canção, diz: vem, amado nosso, precisamos sentir o teu poder. Vem, amado nosso, flua em mim o teu querer. Quando nós reconhecemos que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele tem um controle de todas as coisas, nós vamos saber pedir a Ele que a vontade dEle, que o poder dEle possa fluir na nossa vida. Porque como nós lemos no versículo de número 5, Ele ama a justiça, a bondade do Senhor está espalhada pela face da terra. Se Deus é bom, Ele vai querer o melhor para mim e para você. Por isso, cantemos essa canção, que ainda que a terra, ainda que as tribulações venham, há um lugar para mim, para você, na presença do Criador, do nosso Deus. Vamos cantar essa canção, fazendo dela a nossa oração. Precisamos sentir teu poder.
para mim, para todos nós que cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Uma vez que nós cantamos, vem amado nosso, nós vamos cantar também, bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar o teu santo nome. Você aí na sua casa, cante essa canção, porque é um privilégio estarmos louvando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. Na sua família. E por último, nós iremos cantar, Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro o meu coração. Que você nessa hora possa abrir o seu coração diante do Senhor, derramando na presença dele. Outra vez, diante
derramando as nossas vidas diante do Senhor. Como é bom, ó Deus, estar podendo louvar ao Senhor. Como é bom, ó Deus, nessa adoração, nesse louvor, chamar ao Senhor para perto de nós. Como nós cantamos, vem amado nosso. Pai, nesse tempo de pandemia, nós precisamos, ó Pai, sentir a Tua presença, esse Deus criador, esse Deus que é preservador, que é cuidador. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor nessa hora, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor, ó Deus, agora possa falar ao nosso coração, nesse momento ao qual nós vamos meditar na palavra do Senhor. Deus, fale conosco, é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Muito bem, meus amados, queridos, vocês que estão aí do outro lado, que têm nos acompanhado, as ministrações, eu quero convidar você. Nós estamos meditando, por ocasião da Escola Bíblica Dominical, nós estamos falando sobre as parábolas do reino. Nós estamos meditando no capítulo 13 de Mateus. E hoje eu quero convidar você, eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas o verso de número 33. O livro do Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 13. O versículo é o de número 33, a parábola do fermento. Vamos fazer a leitura desse texto e logo após nós estaremos orando, meditando na palavra do Senhor. A parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, fale ao nosso coração neste momento. Pai querido, abra os nossos ouvidos, para que possamos, ó Pai, ter o entendimento da Tua palavra, do Teu reino. Deus, fale conosco agora. Elimine, ó Pai, tire de nós tudo que impeça-nos de ouvir a Tua palavra e nos ajude a aplicar esta palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus, essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a temática da nossa meditação nessa oportunidade, nesse momento, é a influência do reino de Deus. Na minha infância, na minha época de infância, eu gostava quando chegava o período de férias, porque todas as vezes, ou geralmente no período de férias, eu e meu irmão sempre íamos para a roça. E dentre tantas coisas que vivenciamos ali no período de infância, no período de férias ali na roça, uma coisa que me chamava muita atenção, que eu particularmente gostava bastante, era das quitandas feitas no forno a lenha. Eu me lembro, que tinha que pegar a lenha, amontoar ali perto do forno, a minha primas, tias, avós ali, preparando
a massa, e depois que tivesse tudo preparado, aquela massa ia ao forno e ficava aquele monte de menino ao redor do forno, esperando a primeira fornalha sair daquelas quitandas. Isso também acontecia com a minha avó, já na cidade, ela sempre gostava também de fazer essas quitandas no forno a lenha. E por que eu estou dizendo isso? Porque na época de Jesus era mais ou menos assim também. O pão era feito no forno. Não era como hoje, que quando nós queremos tomar um café quentinho, você já sabe a hora que o pão sai lá na padaria, você corre lá e traz ele quentinho para você tomar o seu café. Na época de Jesus, era comum as pessoas, as famílias, as mulheres, então, fazer o próprio pão que ia ser consumido na família. E interessante, o texto que nós acabamos de ler, a mulher fala aí que a mulher tomou, escondeu, a porção aí do fermento. Mas na NVI, a Nova Versão Internacional, ela traz a ideia, ao invés de esconder, de se misturar. A mulher misturou o fermento e o pão cresceu. E certamente Jesus cresceu nesse contexto, vendo a sua mãe maçando pães, bolos ali, para o consumo da sua família, para o consumo ali da sua casa, e vendo essa movimentação na casa, o Senhor Jesus então contou essa parábola para explicar, essa parábola do fermento, para explicar, para ensinar os seus discípulos. Como nós vimos na meditação anterior, parábolas são histórias que acontecem do dia a dia, de uma pessoa, que eles contam para trazer alguns ensinamentos. E nós vamos ver quais os ensinamentos, então, o Senhor Jesus quis trazer ao contar a parábola do fermento. Mas antes disso, eu preciso falar para você, que quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos encontrar cerca de 42 parábolas. E podemos dividir essas 42 parábolas em 3 partes. As primeiras 14 parábolas falam do início, o avanço do reino. As outras próximas 14 vão falar a respeito da dimensão do reino. E as 14 parábolas finais, elas vão falar a respeito da consumação do reino. Entre tantas curiosidades sobre as parábolas, nós podemos trazer aqui que dentre essas 42 parábolas, aqui no capítulo 13 de Mateus, nós vamos encontrar 7 parábolas. A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro, da pérola e da rede. Nós vamos encontrar estas parábolas, e como já vimos nas mensagens anteriores, ou como já vimos anteriormente, sobre a parábola do semeador, onde fala sobre o início do reino, quando a semente cai no coração do reino. E no segundo momento nós trabalhamos a parábola do joio, caminhamos na vertente que a parábola do joio significa o ataque do inimigo contra o avanço do reino. E na semana passada nós vimos a respeito da parábola do grão de mostarda, que nos leva a pensar no crescimento externo do reino. E hoje, olhando para a parábola do fermento, eu quero chamar a sua atenção para o crescimento interno. Quando a semente do evangelho cai no coração do homem, ela vai produzindo
mudanças na vida deste homem. E o texto que nós acabamos de ler, mais uma vez eu quero ler para a gente poder então tirar algumas lições para a nossa vida. Diz assim o texto: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E a primeira lição, então, que eu quero trazer à luz desse texto é: a influência do reino, aparentemente, ela é insignificante. A influência do reino, aparentemente, ela é insignificante. As irmãs que estão aí acostumadas a fazerem bolo, a fazerem pão ou qualquer outra coisa com fermento, sabem, a gente pega-se uma massa grande e pega uma pequena quantidade de fermento que aparentemente é insignificante, que aparentemente não vai fazer efeito nenhum, e aí a gente se mistura esse fermento a essa massa, e esse fermento vai trabalhando de tal forma que essa massa cresce, dobra, triplica o seu tamanho. E eu gostaria que você pensasse comigo, que aparentemente é insignificante quando nós convidamos alguém para vir à igreja. É um convite que aparentemente não tem significância nenhuma. Convidar alguém para vir para a igreja? Para que isso? Né? Distribuir um folheto evangelístico para um transeunte? Aparentemente, meus irmãos, é algo insignificante, principalmente no atual momento que nós vivemos, onde as pessoas estão num corre-corre danado, não está nem aí, não estão dando valor àquilo que está sendo oferecido para elas. Quando alguém participa de um culto, quer seja presencial, quer seja online, como esse que nós estamos apresentando aqui, a pessoa ouve, a pessoa escuta parte do sermão, ou parte da leitura de um texto, aparentemente isso surge a ideia de insignificante. Quando alguém participa desse culto, desse momento, tendo essa oportunidade, mas eu gostaria que você caminhasse comigo, que aquilo que para nós parece insignificante, o Espírito Santo de Deus está agindo na vida daquela pessoa, que ouviu aquela pequena porção, que leu aquela pequena porção, que recebeu um folheto bíblico, e ali ela leu, quem sabe, a metade de um versículo bíblico. Pode ser, meu irmão, no local onde você está inserido, lá no seu trabalho, você seja o único servo de Deus. Pode ser, aparentemente, você estar ali sozinho, é algo insignificante, mas saiba você, meu querido irmão, que você e Jesus são a maioria absoluta. E você não está sozinho, porque Cristo está com você. E se Cristo está com você, você pode fazer a diferença aonde você está inserido. Eu me lembro de uma história muito interessante, da história do grande general Naamã, registrado ali no livro de 2 Reis, onde o texto vai dizer que Naamã era um general de guerra, era um homem que conquistou várias batalhas, e uma dessas batalhas ele levou cativo para sua casa, para ser servo da sua esposa, uma menina, um adolescente. E um belo dia, aquela menina sabia que Naamã era um grande herói de guerra, era um homem bem visto no meio do reinado, era um homem querido perante o rei, mas dentro da sua casa, esse homem era um leproso.
E a despeito de todas as dificuldades, dela ter sido arrancada do seio da sua família, de ser levada cativa para ser escrava, um dia essa menina tem a coragem e a compaixão e fala com a esposa de Naamã: olha, o problema do meu senhor, o problema do seu marido, se ele comparecesse diante do profeta, que está lá em Jerusalém, diante do homem de Deus, ele será curado. E aí, nós conhecemos a história. Naamã vai ao homem de Deus, recebe a cura, mergulha ali no Rio de Jordão, e no verso 15 do capítulo 5 de 2 Reis, há uma expressão, há um testemunho de Naamã que me chama muita atenção, porque vai dizer assim: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha que interessante, meus irmãos, a fala daquela menina, a princípio insignificante, a princípio sem propósito nenhum, uma menina escrava, um adolescente, uma criança, vira e fala: olha, tem um Deus em Israel que pode resolver o seu problema. Ela lança a semente, Naamã vai, conhece o profeta, e Deus salva aquele homem. Olha, meus irmãos, talvez para mim e para você, o que uma criança pode fazer em prol do reino de Deus, o que um adolescente pode fazer em prol do reino de Deus. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram transformadas, que aos nossos olhos é algo irrisório, é algo insignificante, é algo que na nossa mente não é possível. Mas como eu disse, Deus tem os seus modos, Deus tem os seus meios de agir, e agindo Deus, quem impedirá? Ainda que aos nossos olhos seja pequenininho, do tamanho de um grão de mostarda, o nosso Deus tem poder para transformar, para mudar esses corações. Queridos, essa criança, esse adolescente que recebeu esse fermento, que já recebeu a palavra de Deus, essa criança, esse adolescente que está ligado à videira verdadeira que é Cristo, a vida dele é transformada, a ação dele é transformada, e essa transformação vai realizando dia após dia. E um certo dia ele está conversando com um colega, com um amigo, pelo WhatsApp, pela rede social, e ele lança um versículo, e aquele versículo vai fazer a diferença na vida do colega que está do outro lado. Querido, quantas vezes isso já não deve ter acontecido com você? Quantas vezes, às vezes você fala uma coisa e passa alguns dias, ou na mesma hora, alguém liga para você, alguém manda um WhatsApp para você, alguém fala para você: olha, você foi boca de Deus. E às vezes a gente nem sabe o que aconteceu. A influência do reino começa no primeiro momento aparentemente significante, mas Deus tem os seus planos, meus irmãos. Deus tem os seus planos. Eu me lembro, essa semana eu estava lendo um livro sobre a história de alguns homens, biografia de alguns homens, e eu li duas que me chamou muita atenção essa semana, e uma delas é a história de Agostinho de Hipona, um grande teólogo do quarto século, filho de uma mulher chamada Mônica, uma mulher temente a Deus, uma mulher crente, uma mulher fiel a Deus, uma mulher de oração, uma mulher que orava pelo seu filho, rebelde, que ele já havia enveredado por caminhos errados. E diz a história que um certo dia, Agostinho estava no jardim
contemplando as belezas naturais, contemplando ali a beleza daquele jardim, e ele ouve uma criança falando, abro aspas, toma e lê, toma e lê. E aquilo falou profundamente ao seu coração. E ele então pegou a Bíblia, e aquela Bíblia abriu-se no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 13 e 14. E aquele texto, meu irmão, falou profundamente ao coração daquele homem, que ele que não deveria viver em orgias, mas que ele deveria viver e andar na presença de Jesus. Ele ouviu uma criança falando, e Deus, como eu disse, tem os seus meios para salvar as pessoas, Deus tem os seus meios para abençoar as pessoas. O texto que Agostinho de Hipona, ele leu, que Deus usou aquele versículo, que transformou a vida dele, foi este, Romanos 13, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas, verso 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Este texto está registrado no próprio livro denominado Confissões de Agostinho. Abro aspas, olha o que ele disse: eu ouvi uma voz de uma criança falando para eu ler, e quando eu abrir a Bíblia, Deus falou comigo. Querido, Deus fala conosco. Deus fala conosco. E Deus falou com aquele homem e mudou a vida dele, transformando em um dos maiores teólogos do quarto século. Aparentemente, a voz que falou de uma criança era uma voz insignificante, mas Deus falou ao coração daquele homem. Às vezes, a sua história também é semelhante a essa. No passado, quando você teve o seu encontro verdadeiro com o Senhor, foi algo insignificante, mas com o passar do tempo, aquilo foi trabalhando no seu coração, trabalhando no seu interior, ao ponto de você não aguentar mais entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Mas a segunda lição que eu vejo ao olhar para esse texto é que a influência do reino não é perceptível no primeiro momento. A influência do reino, muitas vezes, não é perceptível no primeiro momento. Assim como quando misturamos o fermento na massa, não conseguimos ver no primeiro momento a ação do fermento. Sabemos que ele está ali porque misturamos, mas depois de um determinado momento, este fermento vai agindo e a massa vai crescendo. A influência do reino no primeiro momento não é perceptível, meus irmãos. Nós temos que ter essa compreensão. Quando a semente do evangelho é lançada ao coração do homem, e talvez você conhece, eu conheço, gente que no primeiro momento, quando essa semente é lançada, esse irmão, essa irmã, que realmente teve um encontro com Jesus, mas ainda viveu um determinado tempo, realizando coisas inadequadas, coisas que não agradam, coisas que não era compatível com o servo de Deus. Eu particularmente conheci uma senhora que ela me disse assim: pastor, tem 20 anos que eu tive meu encontro com o Senhor. Tem 20 anos que eu fiz o discipulado, que eu fiz o catecúmenos, que eu batizei, que eu fiz a minha profissão de fé, que eu publiquei a minha fé. Mas pastor, eu fiquei 20 anos lutando com o pecado, com o vício que eu tinha. Tem irmãos que conhecem a Cristo, como o apóstolo Paulo conheceu lá em Atos capítulo 9,
E nós já vimos que Paulo ali, no primeiro momento que ele tem um encontro, ele rompe com a velha vida e caminha de uma forma mais para frente. Ele vai adiante de uma vez. Querido, mas existem pessoas que tiveram um encontro com Cristo, mas ainda precisa do enchimento do Espírito, ainda precisa ser santificado no sentido de crescer em santificação. Há ocasiões que no primeiro momento o indivíduo tem um encontro com Cristo, mas ainda este indivíduo que teve um encontro, ele ainda aparentemente no primeiro momento, nós não vamos ver as mudanças ou a mudança na vida dessa pessoa. E aí eu fico a pensar na vida dos irmãos, das irmãs que realmente tiveram um encontro com Cristo, mas ainda tem uma ou outra coisa na vida que precisa, se assim eu posso colocar, ser desapegado. Ainda precisa de coisas que precisam deixar para trás, de ter coragem de falar, eu não quero mais isso para a minha vida. Queridos, talvez eu e você, talvez você aí na sua casa tenha algo que você sabe que traz tristeza a Deus, que você precisa eliminar, que você precisa jogar fora, mas que ainda você não teve coragem. Mas eu quero pedir o Espírito Santo do Senhor para encher o seu coração aí nesse momento, para que você possa hoje, em nome de Jesus, jogar fora, para que a semente que foi plantada no seu coração, para o fermento que está aí no seu coração, para que o Espírito Santo possa estar enchendo o seu coração, para que você possa deixar isso para trás, como diz, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo que é Cristo, para o prêmio da soberana vocação. Queridos, nós precisamos disso. Então, no primeiro momento, pode ter gente que teve um encontro com Cristo, mas aí a gente tem que ter um pouco mais de paciência com essa pessoa, andar um pouquinho, discipulá-la, para que Deus possa ir lapidando essa pessoa, então, ela possa abandonar, jogar aquilo que está atrapalhando ela de seguir em frente. O que tem te atrapalhado, meu irmão? É o cigarro? É o vício? É aquelas coisas que você faz que ninguém sabe, que o pastor não sabe, que o conselho não sabe, que nem a sua esposa, nem seus filhos, nem seu esposo sabe. Cuidado, nós podemos não saber, mas tem um Deus que sabe de todas as coisas. E Ele convida você nessa hora a dar esse passo de fé, largando tudo e seguindo em frente para a honra e para a glória do Senhor. Então, no primeiro momento, a influência do reino, ela não é perceptível. Às vezes já aconteceu, às vezes você está no outro lado da história. Pastor, eu me identifico com essa história que o senhor está contando. Eu era desse jeito, eu aceitei a Cristo, mas ainda persistia em mim o vício da jogatina. Eu gostava de uma cacheta, eu gostava de jogar um baralho, eu gostava de jogar uma sinuca, um dominó. Mas pastor, quando eu comecei a minha caminhada eu era assim, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou liberto desses vícios, dessas coisas que estavam me atrasando. Oh, que bênção, que maravilha, meu irmão. É isso que acontece com o Senhor, com as nossas vidas, quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Como eu disse, eu falei que ia contar 2 histórias, biografias de homens de Deus, e a segunda biografia que eu quero contar para você é a história de um missionário batista. Ele era escocês, um dos tripulantes do navio chamado Titanic. Ele afundou em 1912, e foi esse homem, esse missionário, um dos 1513 tripulantes que faleceu. Mas conta a história muito interessante que esse pastor batista,
enquanto o navio estava afundando, ele viu um rapaz, ele viu um moço que estava tentando agarrar em um objeto qualquer para não se afundar. E ele chega para esse moço e pergunta: você está salvo? E o moço responde: ainda não. Você está em paz com Deus? Ainda não. E aí então vem uma onda, bate em cima dele e joga o missionário para longe. E o missionário então volta nadando com toda a sua força, com toda aquela dificuldade, se aproxima daquele rapaz de novo e pergunta: você já está salvo? Você já resolveu a sua vida com Jesus? Você já entregou a sua vida em Cristo? E ele disse: ainda não. E veio uma onda então maior do que a primeira, e quebrou em cima daquele missionário, e nunca mais se teve notícia daquele homem de Deus. Mas tempos depois, esse moço estava em uma igreja lá nos Estados Unidos testemunhando, sobre como ele teve o encontro com o Senhor. E no seu testemunho ele diz o seguinte: eu sou o último conservo de John Cooper. Eu sou o último conservo de John Cooper. A semente que aquele homem lançou, que aparentemente no primeiro momento não gerou nada, não deu frutos, mas Deus trabalhou no coração daquele homem, na hora da morte, na hora da tribulação, na hora da angústia, e Deus então foi trabalhando no coração daquele homem, que tempos depois, aquele homem pôde então se converter ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, e ter a sua vida transformada, por uma palavra dita, no lugar impróprio, no lugar onde as pessoas estavam preocupadas em salvar a vida, mas aquele homem estava preocupado em lançar a semente, a boa semente do Evangelho. Querido, eu e você, nós também temos que anunciar as verdades da palavra do Senhor, temos que anunciar esse Evangelho, ainda que pareça ser insignificante, ainda que no primeiro momento não é perceptível, mas nós cremos que Deus tem poder, que o Espírito Santo de Deus tem poder para transformar todo aquele que nele crê. A minha função, a sua função é anunciar, é proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, meus irmãos. Independente do momento que você está vivendo, independente da circunstância que você está vivendo, pregue a palavra do Senhor, porque quem sabe, a princípio, no primeiro momento, essa mensagem não vai surgir efeito, mas lá na frente, o Espírito Santo vai fazer produzir a boa semente. Meu pai contava uma história muito interessante, eu me lembro dessa história até hoje. Um dia ele chegou, fazendo o culto doméstico em casa, ele contou essa experiência que marcou a minha vida. Conta a história que existia um homem muito perigoso numa cidade, que ele havia cometido um crime e tinha ido se esconder no meio da mata, no meio da floresta. E conta-se também nessa mesma história que havia um rapazinho muito crente, temente a Deus, que havia acabado de se casar, e durante a semana ele sentiu um forte desejo de ir até essa mata, ir a essa floresta, orar ao Senhor. E durante a semana, esse chamado foi crescendo dentro do seu coração, mas ele com muito medo, ele sabia que aquela mata era lugar de esconderijo de homens perigosos, de animais perigosos, e ele foi nutrindo aquele medo, aquela vontade de ir, mas o medo estava operando no seu coração. Quando foi numa sexta-feira, ele tomou a decisão de ir a esse lugar, e ele, como bom medroso, ele adentra diante da mata, ele anda só alguns metros, e vem o Espírito Santo e sopra: aqui não, mais para frente.
E ele dá uns 3, 4 passos ali. Aqui tá bom, Senhor? E ele ouve a voz novamente. Aqui não, mais para frente. E ele então adentra para o meio daquela floresta e chega lá. Ele, que eu vou fazer uma oração aqui e vou sair correndo. Mas na hora que ele começou a orar, o Espírito Santo encheu o coração dele. E ele começa a pregar, e ele começa falando do amor de Deus. Olha, você que está aí, né, que cometeu alguma coisa, que acha que não tem perdão, que não acha que você não serve, que tudo deu errado para você. Deus te ama, Deus quer transformar a sua vida. E ele vai, faz aquela pregação, e ele vai embora para casa. Tempos depois, aquele homem está numa igreja, e entra, ele recebe um convite, ou melhor, ele está na sua igreja, e o pastor anuncia, né, um pregador estaria ali contando o testemunho da conversão, e aquele homem então, ele sobe para cima do púlpito, começa a contar a sua experiência, começa a pregar, e conta aquela história, e lá no banco, aquele irmão levanta a mão, e o pregador, o que foi, meu irmão? E ele vai e diz, aquela pessoa que estava pregando para você naquele dia, era eu. Queridos, às vezes o Senhor está nos chamando, e nós muitas vezes deixamos de anunciar o Evangelho. Querido, às vezes nós ficamos com medo, isso não vai dar em nada. Isso é duro. Queridos, o que cabe a mim e a você é anunciar o Evangelho do Senhor. E que Jesus se compadeça da minha vida, da sua vida também, para que nós não possamos desistir, para que nós não desistamos das pessoas, não desistirmos dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, mas que possamos orar por eles, e mesmo que no primeiro momento eles se mostrem com um coração duro para o Evangelho, mas nós vamos continuar orando, para que o Espírito Santo possa trabalhar nesses corações. Talvez, mais uma vez, você se identifica com essa história. Às vezes alguém falou com você do amor de Deus, que no primeiro momento você nem deu ideia, mas que ao passar dos anos, você foi refletindo, o Espírito Santo foi trabalhando na sua vida, e hoje você é um milagre, porque a salvação chegou na sua casa. Mas a terceira lição que eu aprendo diante desses textos é que a influência do reino atua de dentro para fora. A influência do reino atua de dentro para fora. O fermento vem e faz ali uma mudança na massa. E a massa, ela vai crescendo. A influência do reino, ela atua de dentro para fora. O Espírito Santo vem ao encontro do coração do homem e começa a produzir as mudanças de dentro para fora. Veja, meus irmãos, que no mundo inteiro há mais de 10 milhões de ONGs. Só no Brasil são mais de 800 mil ONGs. E todas estas ONGs do mundo não podem mudar os homens, porque elas não têm condições de entrar no coração, porque Jesus chegou a afirmar que é do coração do homem que procede os maus desígnios. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 3, ele vai dizer que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Mateus, no capítulo 15, afirmou o seguinte, que a boca fala do que o coração está cheio. E aí, no verso 15, do capítulo 15 de Mateus, ele vai pontuar para nós o que está no coração de muita gente, é o homicídio, é o adultério, é a prostituição, é o furto, é uma série de outras coisas, razão pela qual a influência do reino tem que começar de dentro para fora. Deus tem que mudar o coração,
Porque se Deus mudar o coração do homem, permita-me usar essa expressão, ele pode vestir uma roupagem que apresenta ser de ovelha, que mostra ser de ovelha, mas enquanto na verdade é lobo. Ele se apresenta como trigo, mas na verdade é joio. Não tem substância, não tem fruto. Como disse Jesus na parábola do joio. Como ele disse, é que na consumação dos séculos, os ceifeiros vão vir, vão pegar o joio, vai jogar esse joio fora, no fogo, mas o trigo, meus irmãos, vai ser colocado para viver eternamente com ele, vai ser guardado no celeiro. A transformação que o reino de Deus, ele inicia na vida do homem, ele começa no coração. Querido, não é uma transformação externa, não é uma transformação de mudança de face, de fisionomia, de A, B ou C, mas é a transformação que começa dentro do coração. E o apóstolo Paulo chega a afirmar na sua carta aos Coríntios, na segunda carta mais precisamente, no capítulo 5, no versículo 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novas, e eis que se fizeram novas. Queridos, aquele que está em Cristo é nova criatura, e assim que alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se o meu coração no passado estava preso ao dinheiro, as coisas materiais, a fama, a isso, aquilo, a diploma, não sei o que, eu vivia para isso, agora Cristo mora no meu coração, e eu não vou viver preocupado, colocando isto como primazia. Como diz o próprio Senhor Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar as coisas do Senhor, as coisas do céu. Eu vou continuar estudando, não é pecado. Eu vou continuar crescendo financeiramente, não é pecado. Fazendo pós, fazendo mestrado, doutorado, não é pecado. Mas se torna pecado, querido, quando isso ou qualquer outra coisa começa a ocupar o lugar no meu coração, que é lugar do meu Deus. Onde está o seu coração? Que diz a Bíblia, ali está o seu tesouro. Então, se o seu coração está em Cristo, Cristo é o seu maior tesouro, o seu coração vai estar em bom lugar. Perceba, querido, que a semente do Evangelho é como esse fermento que trabalha de dentro para fora. Me lembro quando a minha mãe, na infância também, ia fazer aquelas roscas, assada, que fazia a massa, colocava o fermento, e fazia aquelas tranças, aquele negócio mirradinho, pititico. Eu não sei como que vocês fazem na sua região, mas minha mãe sempre fazia uma bolinha, colocava dentro de um copo d'água. E quando aquela bolinha subia, a massa estava pronta para ir ao forno. E quando você destampava os tabuleiros, as formas, aquela rosca que estava fininha, ela estava com acrescida, aquele tamanho vistoso. Mais uma vez, às vezes você pode estar identificando com essa história. Pastor, eu era assim. Eu conhecia a palavra do Senhor. E à medida que a palavra do Senhor foi entrando no meu coração, eu fui mudando as minhas atitudes, eu fui mudando o meu testemunho, eu fui mudando a minha concepção de mundo. E hoje, louvado seja Deus, eu sou um crente lavado e remido no sangue de Cristo. Às vezes você também está do outro lado da ponta. Você tem vivido coisas e acha que
esse fermento, a boa semente do Evangelho, não pode fazer mudança no seu coração, meu irmão. Mas o Evangelho é poder de Deus que transforma todo aquele que nele crê. Creia no Evangelho do Senhor. E você vai ver as mudanças que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Mas caminhando, eu quero terminar dizendo para você que a influência do reino, ela vem do alto. A influência do reino, ela vem do alto. Eu queria que você pensasse comigo, a massa estar ali, estar aqui, a mulher vem, o homem vem, joga o fermento na massa, e mexe a massa, e sova a massa, e mexe na massa, bota ela para descansar, e essa massa, ela vai crescendo. E aí vamos pensar que essa transformação que se inicia no coração, ela vem do alto, porque Deus, o nosso Pai, vive nos céus. Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador. E o Consolador desceu, foi derramado e hoje Ele habita em nós. O homem, meu irmão, minha irmã, não tem condições de mudar nada na sua vida interior, a não ser que Deus, através do Espírito Santo, vai lá e faça as mudanças necessárias. Razão pela qual o homem precisa estar com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Paulo vai chegar a dizer em Colossenses no capítulo 13, que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Então, quando nós pensamos nas coisas do alto, essas coisas do alto que pertencem ao nosso Pai Celestial, essas coisas vai adentrar dentro do nosso coração. E aí quando Jesus diz que a boca fala o que o coração está cheio, se o seu coração, meu irmão, minha irmã, está cheio da palavra de Deus, eu vou falar da palavra de Deus, eu vou comunicar as verdades do Evangelho do Senhor, eu vou pronunciar, eu vou proclamar as virtudes deste que me salvou. Se a vida está na dependência de Deus, eu vou lembrar daquela menina adolescente registrada lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 5, que mesmo tendo sido levada cativa, presa, contrária à sua vontade, e ela então fala a respeito de Deus para a família de Naamã, e Deus salva aquele homem, Deus salva aquela família. Queridos, se nós pensamos nas coisas do eterno, nas coisas do alto, nas coisas do céu, nós sabemos que mesmo passando por tribulações, angústias, perseguições, nós sabemos que temos uma coroa preparada para nós, como disse lá em Apocalipse: aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida eterna. Meu irmão, meu desejo, a minha vontade é que você persevere, mesmo passando por essas dificuldades todas que nós estamos enfrentando, porque nós sabemos que aqueles que são tementes a Deus, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir deserto, mas no meio do deserto, Deus faz florescer o seu manancial. No meio da tempestade, Deus acalma a tempestade da sua vida. No meio da escuridão, Deus se faz luz, te apontando o caminho. Mesmo na cova dos leões, meus irmãos, Deus fecha a boca desses leões. Aquela menina estava andando com Deus, mesmo distante de casa, mas perto de Deus. Assim, que você possa ter certeza que aquela palavra que um dia foi semeada no seu coração, ela tem feito as mudanças, ela tem feito as transformações, e essas transformações vai te levar
para o encontro com o Pai Celestial. Agora não mais embrenhado nos seus pecados, agora não mais naquilo que te afasta de Deus, naquilo que te leva para longe, mas essa semente que vai mudando, transformando, que vem do alto, tem poder de nos lavar, de nos remir, de nos tornarmos puros para o encontro com o nosso Pai Celestial. Porque aquela menina estava andando com Deus, mesmo distante da sua casa, mais perto de Deus. Ela falou: assim também será com você e comigo. Quando nós tivermos a certeza que estamos caminhando para o céu, para o lugar que Deus tem preparado para nós, nós vamos querer anunciar esse evangelho, para que outras pessoas também, queridos, possam estar indo conosco. Nós que já fomos alvos deste fermento, do Evangelho, nós que já enchemos o coração com este Evangelho, a nossa boca, a gente vai falar desse Evangelho, como eu estou dizendo, que é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Querido, entenda que não é pecado conversar sobre cinema, sobre futebol, sobre uma série de coisas, não é pecado. Mas se estas coisas dominam mais a nossa conversa do que falar do Evangelho, aí sim, nós precisamos ligar o sinal de alerta. Nós precisamos levantar a antena e dizer: opa, espera aí. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, vai dizer o seguinte: finalmente, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Eu vou encher a minha mente, o meu coração, com a palavra de Deus, e aí eu vou falar da palavra de Deus. Querido, como é bom a gente entender que o Evangelho do Senhor é o próprio Espírito Santo de Deus fazendo as mudanças no nosso coração. Eu quero concluir essa meditação fazendo algumas perguntas para você. E logo após essas perguntas nós vamos passar 3 aplicações para nós estarmos encerrando esse momento. A semente do Evangelho já está no seu coração? Você tem certeza, convicção que a semente do Evangelho foi plantada no seu coração? E que você já é uma pessoa salva? E que se Jesus voltasse hoje, agora, neste momento, você vai viver com Ele no céu? Querido, se você tem esta certeza, louvado seja Deus. Se você tem essa certeza no seu coração, glórias a Deus. Se você não tem, você precisa ter. Você precisa ter o seu encontro verdadeiro com Cristo. E pode ser aí, aonde você está. Na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na fazenda, na chácara, seja aonde você está. Entregue a sua vida ao Senhor. E quando tiver a oportunidade, venha para a igreja e diga: pastor, eu entreguei a minha vida quando eu estava vendo aquele vídeo. Segunda bloco de pergunta que eu quero fazer a você: que evidências revela na sua vida que você, que eu, que nós já fomos alcançados pela graça de Deus? Que evidência aqueles que estão ao nosso redor percebem em nós Cristo? No nosso falar, no nosso agir, no nosso trato com os irmãos, com a esposa, com o esposo, com o amigo do trabalho, com o vizinho, com o familiar. Como é que nós tratamos uns aos outros? Tratamos à luz da palavra de Deus?
Se sim, isso é um bom sinal que Cristo vive em nós. Mas se nós maltratamos a nossa família, aqueles que estão perto de nós, os nossos irmãos, nós precisamos repensar se nós já tivemos esse encontro com o Senhor. Dito isso, eu quero trazer 3 aplicações para nós. Primeira aplicação que eu quero trazer: entenda que a semente do Evangelho, quando ela cai no coração dos eleitos de Deus, ela vai agir a princípio de uma forma silenciosa, mas ela vai promover mudanças para que este homem, para que essa mulher possa glorificar a Deus em suas ações. Então tenha na sua mente e no seu coração que a semente lançada, ela vai agir de forma silenciosa, mudando as atitudes, as ações e as palavras. Então, se você está anunciando e não está aparentemente aos seus olhos surgindo efeito, continue anunciando, porque no tempo do Senhor, essa semente, ela vai florescer para a honra e para a glória do Senhor. Segunda aplicação que eu quero trazer para você: ao recebermos a semente do Evangelho em nosso coração, temos a missão de contagiar, de fermentar, de misturar o Evangelho, lançando o Evangelho no coração das pessoas. Já que somos alvos desse Evangelho, que hoje habita em nós, nós somos missionários de Deus. E tem uma coisa que me chama muita atenção no Evangelho, é na palavra do Senhor, é aquela passagem do endemoniado de Gadara. Se você percebeu, aquela história é muito interessante, é muito intrigante. Por quê, pastor? Porque você olha, Jesus estar ali diante daquele rapaz endemoniado, e ele chega, os demônios fazem um pedido para ele: Senhor, não nos mande para fora do país. O Senhor vai e atende o pedido daqueles demônios. Logo em seguida, chega os proprietários, os donos daqueles porcos que caíram de despenhadeiro abaixo. E eles falam: olha, Senhor, o Senhor não é bem-vindo aqui, retira-te de nós, do nosso meio, do nosso povo. E o Senhor Jesus, então, retira daquele lugar. Mas aí, aquele moço, aquele rapaz, aquele gadareno, aquele ex-endemoniado, ele vira para o Senhor Jesus e diz: Senhor, eu vou com o Senhor, eu estou contigo e não abro mão. Aonde o Senhor for, eu vou também, eu vou te seguir. E aí Jesus diz para ele: não, você não vai. Vai para a sua casa, para a sua região, para a sua cidade e fala aos teus tudo o que aconteceu. Interessante. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso, meus irmãos, que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso derredor. Não adianta nada você ser um crente aqui dentro da igreja. Não adianta nada as pessoas olharem para você aqui e achar você um super crente, uma mulher fervorosa de oração, um homem de oração. Mas se dentro de casa, do seu lar, entre os seus, não evidenciar as manifestações, as mudanças do Senhor. Então, que essa boa semente, ela possa produzir aqui na igreja, no seu coração, na sua casa, aonde você colocar a planta dos seus pés, que você possa testemunhar a mudança que o Evangelho, que Cristo, que o Espírito Santo operou na sua vida.
Terceira e última aplicação que eu quero trazer: somente uma força externa, que é o Espírito Santo de Deus, tem poder para transformar corações. Querido, querida, meu amigo, minha amiga, eu não tenho poder para transformar o coração rebelde do seu filho. Eu não tenho poder para transformar o coração rebelde do seu esposo, da sua esposa. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Ninguém tem esse poder, a não ser o Espírito Santo de Deus. E aí, pastor, o que eu vou fazer então? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Continuaremos orando e crendo que Deus vai fazer a transformação. O meu desejo, a minha oração é que todos nós possamos ser alcançados pelo Evangelho do Reino. Que sejamos influenciados por esse Evangelho, para que outros possam ser, no bom sentido, contaminados por nós e ter a alegria que nós temos de servir a esse Deus. Querido, eu quero terminar essa meditação hoje falando sobre a influência do reino. Muitas vezes nós não vemos fruto do nosso trabalho, mas nós devemos anunciar o reino do Senhor, que, como nós vimos na parábola do fermento, esse crescimento, essa mudança, essa transformação, ela vem do alto, ela vem do Senhor. O que eu e você temos que fazer é anunciar o Evangelho. É aquilo que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo de número 10. Deixa eu só confirmar aqui. Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 14, que diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos, que eu e você possamos anunciar o Evangelho de Cristo, porque é esse Evangelho que é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Eu quero orar por você. Você que está aí na sua casa, que sente que foi tocado pelo Espírito Santo, que quer mudança na sua vida, quer ver a sua vida transformada, que você possa colocar-se diante da presença do Senhor, que você possa ser instrumento do Senhor, abençoando vidas e sendo abençoado por Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, que nós queremos orar por você. Deus, obrigado, porque nós já fomos alcançados pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque Jesus habita em nós. Muito obrigado, porque Jesus já fez e continua fazendo as transformações na nossa vida, nos tornando homens e mulheres melhores. Pais, esposos, esposas, filhos melhores. Muito obrigado, ó Deus. Abençoe a mim e a meus irmãos, que nós possamos ser incentivados pela Tua palavra em obediência a ela, para falarmos do Evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser influenciadas de forma positiva para estar servindo ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que visita cada irmão que estará aí no seu lar, na sua casa, visite cada um, ó Deus, trazendo essas verdades
no coração. E que elas, ó Pai, possam produzir durante essa semana, durante esse mês, durante o nosso tempo aqui nessa terra, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para abençoar vidas, para levar esse evangelho, que é poder de Deus, para todo aquele que nele crê, seja transformado para a honra e para a glória do Senhor. Ó Deus, aqueles que estão enfermos em casa, visite-os nessa hora, trazendo saúde, trazendo alegria, trazendo paz a esse coração. Ó Deus, nós oramos, e oramos em um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, se você que está aí na sua casa, estenda uma das suas mãos, para que possamos impetrar a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, esteja sobre a igreja do Senhor, sobre o Israel do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento. Quero agradecer a você por ter estado conosco até o presente momento. Que Deus possa te abençoar. Que Deus lhe dê uma semana abençoada e que você possa ter oportunidade de anunciar as verdades do Evangelho do Senhor. Quero deixar um convite a você que mora aqui em São Miguel do Araguaia, hoje, às 19h30, nós estaremos aqui no templo, ou melhor, na área no salão social da nossa igreja, para estarmos aqui louvando, adorando, bendizendo ao Senhor. Venha participar conosco, venha adorar ao Senhor nesse dia. Que Deus te abençoe. Fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.